Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, amados. Sou eu mesmo. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Eu te louvo, Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Vamos arrumando aqui. Em nome de Jesus. Tudo vai dar certo. A paz do Senhor Jesus, amados. Hoje vocês, alguns de repente pode estranhar, mas e nessa noite seria a pastora Iris e o pastor Alessandro que estaria aqui, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Espera o pessoal ir chegando aí, vai entrando, em nome do Senhor Jesus. Pastora Iris e pastor Alessandro estão em luto hoje, e estamos juntamente com eles também em luto, e nós cremos que somente o Espírito Santo de Deus pode sim consolar, somente Ele pode renovar as vidas, pode preencher o vazio que fica, não é verdade? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus a todos aí, a paz do Senhor Jesus. Camila, boa noite. Sueli, olá, a paz do Senhor Jesus. Beth, Luciana, a paz. Ó, a Sueli voltou aí. Tami, a paz do Senhor Jesus. Tamires, fica aí, hein? Não saiam daí. De repente você entrou aí e falou, pastora Iris e pastor Alessandro hoje, vai ter algo novo. E aí tem o pastor Daniel. Sou eu mesmo. Mas é o Senhor, né? O planejar é do homem, mas o efetuar é do Senhor. Ele tem sempre o que é melhor para as nossas vidas. Deus, Ele tem sempre o que é melhor para as nossas vidas. E hoje o Senhor, Ele me tocou para falar a respeito, sabe do que, amados? A respeito do céu. É isso mesmo. Algumas pessoas viram já os louvores que eu passei nos grupos, e quem puder colocar aí para os nossos irmãos verem os louvores também, coloquem os louvores aí para os nossos irmãos olharem e acompanharem também, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. E muitas coisas, nós só vamos ter explicação lá no céu. E enquanto isso, nós aguardamos com muitas expectativas, porque Ele vem sem demora, amados, Ele vem, em nome do Senhor Jesus. Não sei como você está se sentindo nesse momento, mas que você faça igual o Luciano colocou aí, louvado seja o Senhor dos exércitos, louvado seja o nome do Senhor. Em todo tempo bendirei o nome do Senhor, porque Ele tem feito maravilhas no nosso meio. Amém, amados? A paz do Senhor Jesus. Marcelão, glória a Deus. Marcelo Fomenton, estamos aqui para glorificar, para exaltar sim o nome desse Deus que vive e reina para todo sempre. Vamos louvar já o Senhor em nome de Jesus. Vamos orar agora em nome de Jesus. Eu gostaria que você orasse já nessa primeira oração, amados. Nessa primeira oração, colocasse a família da pastora Iris, do pastor Alessandro. Hoje eles perderam a tia, a esposa do nosso irmão pastor Laércio, e eu gostaria de abrir já essa live orando ao Senhor,
orando ao Senhor, orando ao Espírito Santo de Deus, para que possa consolar, porque quando a gente vive tantos anos ao lado de uma pessoa assim, e de repente, de uma hora para outra, ela parte, nós cristãos, nós temos a certeza, a convicção de vida eterna, convicção de que um dia nós vamos nos encontrar no céu, sim, mas a separação daqui, quando se passa pela morte, ou nós ficarmos só e a outra pessoa partir, é muito triste e nós não conseguimos compreender, né? A nossa matéria, o nosso corpo sente falta, o nosso espírito sabe que tudo vai bem e que o Senhor se agrada na morte de um justo, porém o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa alma, ela não entende, não consegue dimensionar a grandeza de Deus, o que Ele tem preparado para os seus. Vamos orar então para que o consolo do Espírito Santo de Deus possa vir sobre a casa do irmão Laércio, sobre os filhos, deixou filhos, a irmã deixou filhos, né? A esposa do irmão Laércio deixou filhos, deixou neta, sobrinhos e muita tristeza, né? E agora muitas lembranças boas, eu creio que a família tem dela, somente coisas boas, e isso é o que traz paz ao nosso coração. Quando eu perdi a minha mãezinha também, não foi fácil, a gente se apega em alguns momentos, do nada, quando toca no nome, chorando, né? Quando a gente perde um ente muito próximo assim. Mas aí começou a vir sobre a minha mente sempre as coisas boas que ela fazia. Sempre eu me lembro, eu me recordo da minha mãe, eu não me recordo da minha mãe no velório, no hospital, morrendo, não me recordo disso. Eu me recordo da minha mãe, louvando ao Senhor, cantando uma gaita, contando testemunhos. Eu me lembro da minha mãe dessa forma, e é assim que nós lembramos dos nossos entes queridos, né? Amém? Vamos orar. Papai querido, Deus santo, Deus bendito e eterno, Pai, louvado seja assim o seu santo nome, Pai. Louvado seja o seu nome. O Senhor reina, Deus, para todo sempre. Se não for o Senhor nas nossas vidas, Deus, para onde que a gente pode ir, Senhor? Sabemos que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, dirige essa live, Senhor. Essa live, Senhor amado, é para te glorificar, é para exaltar o seu nome. Os meus irmãos, Senhor amado, que estão recebendo dentro dos seus lares, Senhor, a sua palavra, Senhor amado, o louvor, Senhor amado, que eles irão entoar a ti, vão cantar a ti como família, Senhor, nesse momento. Pai, recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe, Senhor amado, o nosso louvor, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Visita, Senhor amado, cada coração e repreende, Senhor amado, tudo que não provém de ti, Senhor. Oh, minha alma, bendiga o nome do Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Sabe, irmãos, muitas vezes nós precisamos dar ordem, sim, à nossa alma, porque os nossos pensamentos estão querendo pensar outras coisas, mas nós precisamos falar, dar ordem à nossa alma, ao nosso pensamento. Bendiga o nome do Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque Ele agiu sobremaneira sobre a minha vida. Ele tem grandes coisas para fazer sobre a minha vida. É o Senhor quem reina sobre as nossas vidas. Papai de amor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu juntamente com os meus irmãos, Senhor, queremos colocar, Senhor amado, a vida do nosso irmão Laércio, do pastor Laércio, diante de ti. Queremos colocar os seus filhos, sua neta, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, sobrinhos, Pai, queremos colocar essa família diante do seu altar, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo Consolador, visita, Senhor amado, cada vida, Senhor amado, da
família, pastora Iris, pastor Alessandro, Senhor, tem misericórdia, Senhor amado, de toda a família, parentes, amigos, Senhor amado, que nesse momento estão chorando, Senhor amado, estão chorando porque perdeu, Senhor amado, uma pérola, mas não perdeu, sabe, Senhor amado, que essa pérola já está diante de ti, já está com o Senhor, mas essa perda, Senhor amado, essa separação dói muito, Senhor amado, e só o Senhor, Espírito Santo de Deus, pode consolar as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a Ti, alcança, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, e traz a memória dele, Senhor amado, todas as coisas boas, Senhor amado, que a nossa irmã fez, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, nós entregamos esta família em suas mãos, Senhor, e te agradecemos, Senhor amado, por essa live, te agradecemos por essa palavra que o Senhor está trazendo aos nossos corações nesta noite, Senhor, e pedimos a Ti, Senhor, recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe, Senhor amado, o nosso louvor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Tudo é para a sua glória, Senhor amado, tudo é para a sua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Valdir está colocando aqui, ó, ainda ontem tive um livramento de cegueira pelo Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia, Valdir. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, irmã Lenice. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem um louvor que se chama O Exilado. E eu queria cantar esse louvor junto com vocês. Amém, amados? Isso tem tudo a ver com isso que nós estamos vivendo aqui. Tem tudo a ver. Esse louvor é um playback esse playback foi gravado pela Rose Nascimento. Vamos ver se eu consigo louvar junto com vocês aí no playback. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. De seu filho lá, saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, aos braços seus fugir. É fiel sua vinda é certa, quando eu não sei.
está, alerta, do exílio voltarei. Sua vinda aguardo eu, cantando, meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí tem a palavra do Senhor no livro de 2 Timóteo, o 4, o 7 e o 8, diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Aleluia! É o hino 36, o Alexandre Lopes. É o hino 36 da harpa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente olha, a gente admira as paisagens, a gente admira as flores, nós admiramos tudo aquilo que tem nessa vida, mas tudo isso, né, conforme nós acabamos de louvar, tudo isso é vão, tudo isso é passageiro, tudo isso vai acabar, tudo isso vai ficar aqui. E vai sobrar o que pra gente? Vai sobrar a coroa. Essa a gente precisa estar firme, lutando firme e fiel, assim como a nossa irmã lutou também até o fim e hoje partiu para os braços do Pai. Amém, amados? Amém? Tem um outro louvor também que eu passei para vocês. É isso aí, Rafa. Obrigado por colocar aí o texto para os nossos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem um outro louvor aqui que também tem tudo a ver com o que nós estamos passando agora, com o que nós estamos vivendo nesse momento, em nome do Senhor Jesus, porque Ele vive. Vamos louvar ao Senhor esse também? Louve ao Senhor aí junto com a sua família, esteja nessa mesma comunhão junto com a gente, em nome do Senhor Jesus. Esse momento você separou para adorar ao Senhor. Esse momento você separou para adorar a Deus. Amém? E porque Ele vive, nós podemos crer sim no amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Vamos louvar? Em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias ao seu santo nome, Senhor. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã.
Aleluia! Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu e você, nós podemos crer sim no amanhã. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei. O túmulo está vazio, amados. O túmulo está vazio. Jesus, ele não está mais naquele túmulo vazio. Ele não está mais lá. Ele ressuscitou e está ao lado de Deus, ao lado do nosso Deus e Pai, de onde ele intercede pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui. A minha amada esposa também está aqui. Vem aqui, meu amor. Vem aqui, senta aqui do meu ladinho. Vamos dividir o banco. Paz do Senhor, meus irmãos. Jesus. Deus abençoe vocês. Hoje, na verdade, a igreja ela está num luto, né? Porque tem acontecido várias coisas. E eu creio que o Senhor, Ele nos dá graça, né, para passar pelo dia mau. E a Bíblia ela é muito clara quando diz, né, que o corpo todo sofre quando um dos membros sofre. Então nós estamos em luto e a Bíblia diz: chorai com os que choram, se alegrar com os que se alegram e crer na esperança, porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam. E nós não nos movemos pela circunstância. Nós movemos não por aquilo que nós olhamos, mas por aquilo que nós cremos. E eu creio que o Senhor, na verdade, tem vida e vida eterna. Porque a nossa vida, ela não se resume aqui na terra, né, irmãos? A nossa vida, ela se resume numa eternidade para sempre com o Senhor. Porque a partir do momento que nós nascemos em Cristo, nós saímos da morte para a vida. E a partir do momento que nós saímos da morte para a vida, o nosso espírito regenerado em Cristo, nós não morremos mais. Então nós passamos por uma morte, né? Nós já nascemos com a morte espiritual, afastado do Senhor. Fomos restaurados através do Senhor Jesus. Nós voltamos à presença de Deus, né? E a partir daí, nós temos vida e vida em abundância. E o que acontece, meus irmãos, é que muita gente, e até nós, às vezes paramos para refletir que vida é essa.
E a gente às vezes acaba se frustrando ou ficando indignado, revoltamos-nos, porque nós achamos que a nossa vida se resume aqui na terra. E a nossa vida, ela não se resume aqui na terra. A nossa vida, ela está guardada em Cristo Jesus. Aleluia. Então, mesmo que o nosso corpo morra, porque nós temos duas formas de estar na eternidade. Ou morrermos antes do Senhor Jesus voltar, esse corpo, porque de qualquer forma, o nosso corpo vai ser transformado. Se o Senhor Jesus, quando ele vir, e nós estivermos vivos aqui no corpo, nesse corpo nosso, a Bíblia diz que nós seremos transformados para encontrar o Senhor nos ares. E a Bíblia ainda diz que primeiro ressuscitarão aqueles mortos em Cristo. E aí significa que também aqueles que morreram, não sei como, não me pergunte, porque eu não sei, serão transformados também. Então, automaticamente, eles encontram o Senhor nos ares e logo em seguida a Bíblia diz que nós, que estivermos vivos, não precederemos os que dormem. Primeiro, aqueles mortos em Cristo encontrarão o Senhor nos ares e depois nós, a igreja, que estivermos vivos aqui. Então, meus irmãos, quando a Bíblia diz que em Cristo nós temos vida, é essa vida que o Senhor nos fala. Quando a Bíblia diz que nós temos vida, na verdade, a vida que nós temos é a vida Zoe. É verdadeiramente o Espírito habitando em nós. Mesmo que o nosso corpo carnal aqui morra, o nosso Espírito e a nossa alma está guardada em Deus e a gente não morre mais. Aleluia. Por que nós sofremos com a morte? Nós sofremos com a separação, na verdade, né? Porque no caso da mãe do Danilo, né? Da esposa do irmão Laércio, né? Laércio. A esposa do irmão Laércio, na verdade, ela não morreu. Ela passou, na verdade, para uma outra dimensão. O que morreu foi o corpo. A alma e o espírito dela não morreu. Está com Deus. Então, ela já passou para a eternidade. Então, que nós possamos estar firmes e fiéis, irmãos. Sabe por quê? Porque o dia mau, ele chega para todos nós. Sabe, às vezes a gente até para pensar quando acontece alguma coisa, o dia mau para nós. Por que, Senhor, aconteceu isso? E se a gente for parar para pensar nisso, de certa forma, nós somos até egoístas, porque a gente sabe que o dia mau chegou para o irmão e a gente não quer que chegue para a gente. Na verdade, o dia mau, ele vem para provar o conteúdo da nossa fé. Ele vem para provar em quem nós temos crido. Na verdade, não é para provar, né? Eu digo para a gente entender o que nós temos dentro da gente. Nós temos a certeza de uma vida eterna. Nós temos a certeza que mesmo que eu não esteja mais aqui, eu estou com o Senhor. Eu tenho a certeza de que o meu Pai, ele está com o Senhor. Porque eu sei que o luto, e eu até falei hoje para uma irmãzinha, eu falava com ela e eu falava assim, Deus, ele é suficientemente Deus para entender o seu desespero. Deus, ele é suficientemente Deus para verdadeiramente entender que nós somos humanos e às vezes a gente entra em desespero e às vezes a gente fala coisa na hora da pressão. Mas não significa que a gente não crê em Deus. Deus, ele aguenta, irmãos. Desculpa o termo. Deus, ele aguenta a nossa pequenez. Ele aguenta a nossa humanidade, né? Ele aguenta, por isso que ele é Deus. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E sabe por que nós muitas vezes Porque muitas vezes nós ficamos desesperados, muitas vezes, né? Nós ficamos desesperados, por quê? Porque a gente tá num momento de ouvir tanta coisa, e é natural o sofrimento pela separação. Por quê? Porque nós, seres humanos, não fomos preparados para passar pela morte. A morte, ela veio como consequência do pecado, mas quando Deus criou o homem, Deus não criou ele com a estrutura para passar pela morte, porque nós não fomos feitos para a separação. Nós não fomos feitos para a separação. Nós fomos feitos, quando o homem foi feito lá no Jardim do Éden, ele foi feito para uma eternidade. Ele não foi feito para passar pela separação. Então, o que acontece? Nós precisamos mesmo, neste momento, pedir graças ao Senhor, né? Graças,
para que o Senhor realmente possa nos sustentar nesse momento da adversidade. Eu estava lendo uma passagem ali no meu computador, só um minutinho que eu vou pegar lá o meu computador, tá, irmãos? Glória a Deus. Enquanto ela pega lá, tem alguns versículos aqui que fala assim, ó. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. É o que está escrito no livro de Mateus 5:4. Tem um outro versículo aqui. Espera aí um minutinho só. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. O descanso vem da parte do Senhor. Mateus 11:28. A palavra de Deus também diz no livro de Romanos 12, o verso 15, diz assim: alegrem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram. Esse momento é da gente se entristecer. Deus, ele se alegra sim na morte de um justo, mas na perda a gente não consegue entender e a gente chora porque o nosso irmão está chorando também. Amém? Então chorem com os que choram. Mas aí tem um versículo no livro de 1 Coríntios, o 15, o 55 e o 57. Eu gosto muito desse versículo bíblico, que diz assim, ó, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão, né? Que trazia separação, que nos machucava. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A lei, ela era assim como um aguilhão, nos espetando e nos separando do Senhor, nos afastando da presença do Senhor. Mas, só que a parte B do versículo diz o quê? Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É pela graça, eu e você, nós somos salvos. Nós precisamos fazer só uma coisa: receber o Senhor como único e suficiente Salvador das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Senta aí, meu amor. Oi, meus irmãos. Então, eu estava, na verdade, lendo uma palavra e eu queria que vocês... Apesar que eu vou pegar aqui mesmo, ó. Efésios, capítulo 6, verso 13, e depois nós vamos ler até um pouquinho mais para diante, que é Efésios 6, 13 até o 18. 13. Efésios 6, 13 até o 18. Aqui, olha o que diz. E eu queria conversar um pouquinho sobre isso, né, com vocês, sobre a questão do dia mau. Diz assim: portanto, onde que eu tá ali, amor? Aqui, ó. Por isso... Por isto, pegam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Então, se nós pararmos para pensar, o Senhor, ele já orientava, né? Já orientava o teu povo, e essa palavra é para as nossas vidas, porque ela está na Bíblia, que o Senhor, na verdade, ele estava orientando a gente, para a gente pegar toda a armadura de Deus, para que a gente possa resistir no dia mau. Sabe, se vocês forem parar para ver em Efésios, no capítulo 6, Paulo, ele começa a dar diversos conselhos aí, para muita gente. Inclusive, principalmente para a família, né? Encorajando os filhos, nós como filhos de Deus, sermos vigilantes contra as astutas ciladas do diabo. E aí, o que acontece? E ele começa a mostrar, inclusive no verso 12, que a gente não leu aqui,
mas que a gente pode ler, diz assim: pois a nossa luta, ela não é contra pessoas, mas contra poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, o que ele fala? Ele fala que a nossa luta, ela não é aparente. Aleluia. E inclusive quando a gente passa dessa vida para uma eternidade, também não é aparente. Então, de certa forma, é uma luta, mas é uma luta da prova da fé. Será que nós, como que está a nossa convicção de eternidade, irmãos? É importante, sim, a gente aproveitar a oportunidade de um luto para a gente refletir, porque a Bíblia diz que a gente busca muito mais sabedoria quando a gente vai num lugar onde tem um luto do que quando tem uma festa. Porque quando a gente vai num velório, a gente vê o final das coisas. Mas aí eu pergunto para vocês, qual é o final verdadeiro para mim e para você? Não é aquilo que nós vemos no caixão. Sabe, é muito difícil nesse momento da dor, porque a Bíblia ela é muito clara que as angústias, as dificuldades, se a gente não estiver firmado no momento da luta, a nossa visão fica embaçada. E nós precisamos, a Bíblia diz, pega as armaduras de Deus para que você possa resistir no dia mau, sabe? E a gente tem que tomar cuidado para a gente perceber isso. Por quê? Porque o dia mau, irmãos, a pastora Iris mesmo falou isso esses poucos dias atrás que perdeu seu paizinho, que o dia mau tinha chegado para ela também. E às vezes a gente passa por vários dias que é o dia mau, né? Então, o que acontece? E a gente tem que entender que não é porque nós estamos em Cristo, na verdade, quando o dia mau chega, isso não quer dizer que é uma correção ou que é um castigo da parte de Deus. Não, irmãos. Nós já vimos que este mundo ele está no maligno e que aqui nesta terra nós somos peregrinos. E às vezes a gente vive como se a gente estivesse criando raiz na terra. Como se fôssemos ficar para a eternidade aqui na terra. Não, porque na verdade a nossa mente não alcança a alegria de estar. É que ele ligou aqui o computador. É que, na verdade, o que acontece? A gente muitas vezes não para pensar, nós não temos, né? Como que eu vou dizer? Dentro de nós, às vezes a gente lida com situações, porque nós não fomos preparados para isso, e como se não tivéssemos preparado uma eternidade. Então, o Senhor, ele nos faz refletir mesmo sobre a questão da eternidade. Sabe por quê? Porque aqui nesta terra ninguém vai ficar para semente. Porque tem que ter uma regeneração do corpo. Ou a regeneração vai vir quando o Senhor arrebatar a igreja daqueles que estiverem vivos. Porque o Senhor, a gente lembra que a gente já comentou que os últimos dias, que o final dos tempos está acontecendo desde lá. Quando Jesus vivia, já estamos nos últimos tempos, nos últimos dias. Só um minutinho, irmãos. Tira aqui pra mim. É que eu tô com o meu pulso muito ruim aqui. Então, o que acontece? Nós temos que buscar mesmo a refletir sobre isso, porque este dia mau não significa castigo, significa muitas vezes... Em 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 7, diz assim, abre lá, amor, 1 Pedro, deixa que eu abro aqui, que eu sou mais rapidinha que você. Ah, é? Aqui já tá aberto. Já? 1 Pedro 1, 7, tá aqui, ó. 1 Pedro 1, 7. Ah, menina, foi mais rápido, ó. Assim acontece para os que ficam comprovados. Isso, 1 Pedro 1, 7 diz assim, ó. Viu, amados? Nisso vocês exultam, verso 6, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Verso 7, assim acontece, para que fique comprovado, e não é você, eu vou dizer uma coisa para vocês, e é da parte de Deus, não é que nós precisamos provar para Deus que nós temos fé no dia da provação. Mas o que acontece? O dia da provação, ele vem para que a gente mesmo veja em nós, em quem nós estamos firmados. Então, na verdade, essa prova da fé é para nós. Como que está a minha fé no momento de um dia mau, né? Acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, essa fé
é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Não significa que na hora da luta, da dificuldade, você não pode chorar. Você não possa sentir. Lógico que a gente pode. Tanto é que no Velho Testamento, o Senhor Deus mesmo falava que o Senhor falava que nós tínhamos que viver os dias de luto, porque Ele sabe o quanto é. O nosso Deus, ele já viveu o luto. Sim. O nosso Deus já viveu o luto, porque o seu filho amado morreu e ficou 3 dias morto. Então, e é muito lindo isso. É uma coisa linda e ao mesmo tempo com os nossos olhos humanos. Se nós formos olhar com os olhos humanos, parece terrível. Mas se você for olhar no mundo espiritual, a morte aqui na vida, a morte no corpo, ela é vida em Cristo. Porque ela é uma vida eterna. Por isso que a Bíblia diz que Deus se alegra com a morte do justo. Por quê? Porque agora ele passou pela situação da terra e agora ele estará eternamente. Para esse que já está com Cristo, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, todas as coisas já passaram. Eles já venceram o bom combate, que foi o combate da fé. E nós agora precisamos nos firmar com Cristo para que a gente também possa passar por esse processo. Porque eu não sei como será e nem você sabe. Mas neste momento será usada a nossa fé. E a Bíblia diz, é muito claro, que o Senhor possa nos encontrar firmes nele. Porque nós, na verdade, iremos passar. O Senhor, ele não disse que ninguém, não teria alguém que ele deixaria de lado da provação. Não. Então, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro e é provado pelo fogo, se ache em louvor nesse momento, honra e glória na revelação. Sabe? E aí a gente fala, por que nós cristãos, tememos tanto no dia mau? Porque, na verdade, se você for parar para pensar, para uns o dia mau é a perda de um emprego. Para outros, o dia mau, por exemplo, é quando... Vamos dar um exemplo, quando acontece dele mudar de cidade, ou ele... Para outros, não. E agora, quando a gente para pensar, o mundo ocidental, irmãos... a gente sabe que o dia mau para nós é a perda de um ente querido. E outras coisas, eu não sei o que para você é o dia mau, né? Mas a questão do luto é algo que realmente vem provar a nossa fé. Porque lá nos países lá do Oriente, dos países perseguidos, irmãos, eles realmente, a fé deles estão sendo provados, por quê? Porque eles estão sofrendo perseguição por causa do nome de Jesus. Filhos sendo mortos na frente dos pais, né? Os pais sendo mortos na frente dos filhos. Coisas absurdas, fome por conta do evangelho. Nós no mundo ocidental, irmãos, nós não sabemos o que é passar por determinadas provações. Não, de forma nenhuma, desconsiderando o dia mau da perda de um ente querido. Porque o dia mau na perda, né, de um ente querido é algo que rasga o coração. Mas o consolo e o refrigério do espírito é inexplicável. Eu não consigo explicar o processo, porque o luto, ele é um processo. Guardem isso. O dia mau, quando é passado pelo luto, pela perda, ele é um processo, ele não é um evento. Luto não é um evento. E você quer saber de uma coisa? Mesmo nós, irmãos em Cristo, ainda falhamos, porque na hora do luto, na hora do momento, do evento, todo mundo está apoiando a pessoa. Na hora do evento, toda a igreja se move, os irmãos em Cristo enfrenta dificuldades, vai no velório. E eu vou dizer uma coisa para você de uma forma que eu passei, e a minha mãe também passou, o meu esposo também passou, perda da mãe, eu perda do meu pai. Assim como alguém... E alguém pode estar passando também. Depois que passa o evento, o processo do luto continua. E é nesse processo que os irmãos mais precisam. Porque no dia mesmo do luto, a pessoa está passada. No dia mesmo, fala se não é verdade, vocês que estão me ouvindo e já perderam algum ente querido. No dia mesmo, o que acontece? A pessoa, ela não caiu a ficha ainda. Conforme os dias vão
vão chegando e conforme a gente vai vendo a experiência, tanto é que o luto, ele só se completa psicologicamente se for um luto normal, porque tem luto patológico. A pessoa fala, tá tudo bem, isso é um luto patológico. Porque, na verdade, o natural é você sofrer pela perda, né? Que é um processo de reparação, que é um processo que você faz porque você tem afeto investido. Então, muitas vezes, um luto patológico é quando a gente investe, a gente usa mecanismos para não encarar uma realidade. E aí, o que acontece nesse momento, a partir de uns dias... Porque tanto é que eu disse que o luto só se completa praticamente depois de um ano. É quando você passa sem a pessoa todos os eventos que você passaria durante um ano. Que é o primeiro do Dia dos Pais sem ele, a primeira festa de final de ano sem ele, o primeiro aniversário sem ele. Cada momento que você passou, o primeiro evento que você vai passando de cada vez sem a pessoa, que você vai vivendo o luto. E aí o que acontece? O processo está estabelecido. Mês que vem faz um ano que você perdeu seu pai. Em julho. Daqui 2 meses. Né? Faz um ano e que eu já perdi meu pai. E tem momentos, por exemplo, que eu, né? Teve momentos agora que eu não tinha passado sem ele, né? Então, é muito forte essa questão do processo. E nós temos que entender e refletir mesmo sobre isso. Por quê? Porque é nesse tempo do dia mau é que a nossa fé vai ser provada para nós mesmos, para ver, para que aquilo que nós temos dentro do nosso coração se exponha. É nesse momento do dia mau. E se a gente for parar para pensar, o dia mau ele foi experimentado por um monte de gente. Não que eu estou falando que isso é algo desmerecido, que eu não estou sofrendo com a dor do outro. Mas eu estou falando de uma forma lúcida agora e fazendo a gente refletir um pouquinho que o dia mau, talvez eu esteja preparando para mim ou para você passar por um dia mau aí, eu não sei. Nós estamos num momento de quarentena, nós estamos num momento de pandemia, nós estamos num momento em que eu estou vendo já pessoas próximas a mim com o vírus do Covid. Então nós temos que observar e ver que nós estamos beirando, muitos aí estão passando por esse dia mau. O dia mau foi experimentado por Jó e foi experimentado que sem ter pecado ou cometido qualquer ato repreensível, porque a Bíblia diz que ele era irrepreensível. No início das lives, eu falei que haveria muito choro. Lembra que nós falamos que haveria muito choro nesses momentos? E assim está acontecendo. E às vezes a gente não entende, e outras vezes a gente não entende porque a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem, né? Só que a nossa visão humana às vezes não entende a visão que o Senhor tem, né? A gente não entende, eu não sei responder. Porque que o Senhor, de repente, a nossa irmãzinha foi descoberto um tumor, de repente ela foi para o hospital e operar até sexta-feira e hoje ela teve uma parada cardíaca. Então eu não sei se realmente tudo, eu creio na palavra e continuo sustentando a palavra, que tudo coopera para o bem. Eu não sei o que aconteceria depois, mesmo que ela passasse pela cirurgia, se ela continuaria ou numa cama, eu não sei qual é o propósito de Deus, eu não sei. Eu só sei que o dia mal chegou para os nossos irmãos, para a família dele, e nós como igreja temos que acolhê-los e temos que estar realmente com eles no processo. E não esqueçam que pessoas que também perderam seus entes queridos continuam sozinhas hoje. E elas estão no processo. A minha mãe que está assistindo a nossa live, ela está lá nesse momento sozinha, sem o esposo. Ela ficou uns dias comigo e ela está no processo dela. E é um processo difícil. O nosso irmão Joaquim com a Beth, a esposa, só Deus sabe os momentos em que a mulher sofre sem a presença do marido, sem a presença do pai. Sabe, irmãos? E Jó, quando ele passou para o dia mal, a esposa falou assim, se eu fosse você, eu amaldiçoaria esse Deus e morria. Ele olhou para ela e falou assim, você fala como uma louca, porque eu vou dizer uma coisa, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Aleluia. Porque ele sabia que mesmo a morte em vida, ele tinha vida em Deus. Aleluia. Mesmo a morte em vida, ele tinha vida em Deus. Sabe, irmãos? Então a gente tem que perceber isso, que a palavra do Senhor, ela tá cheia de pessoas que passaram pelo dia mal. Daniel passou pelo dia mal. Ele foi impedido de orar ao Senhor e foi jogado na cova dos leões. Ele passou. Sadraque, Mesaque e Abednego também passaram pelo dia mal, porque eles foram jogados numa fornalha de fogo, né? E aí, se eles não adorassem a estátua, e eles passaram pelo dia mal. Irmãos, Davi passou pelo dia mal, o homem segundo o coração de Deus, ele passou pelo dia mal. Quando ele escreveu o Salmo 23, irmãos,
Quando ele escreveu, ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, que queria matá-lo. E ele não entendia a tamanha raiva que Saul tinha dele. E aí ele estava sendo, na verdade, ele estava sendo, como fala, perseguido realmente com ameaças de morte. Sim. E ele disse, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Isso é a prova da fé. Isso é a prova daquilo que a gente não vê, mas crê. É nesse momento que nós estamos sendo, na verdade, está sendo nos dada a oportunidade da gente saber quem nós somos, irmãos. Sabe, irmãos, eu já parei e já pensei, eu tô falando por mim, que saudade do meu pai, porque ele era o meu protetor. Quer dizer, eu estava com saudade por ele ou por mim? Sabe? Porque ele me fazia bem, então na verdade é um sentimento mesmo egoísta. E uma vez ele falou para mim que ele ficava mais triste em saber a dor que a gente iria passar pela dor, pela tristeza. Ele chegou a confessar isso em vida para mim, não por ele mesmo. Sim, ele dizia, claro, irmãos. Eu mesma tive uma tia muito querida que ela faleceu, e quando nós fomos visitar ela chamou o Daniel e falou assim, Daniel, você que é pastor, não mente pra mim, eu vou morrer. Todos nós passamos por é natural isso, não significa que é falta de fé. Vocês podem ver esse negócio do Covid. Às vezes a gente tem uma crise de ansiedade, começa com uma dor. Ontem mesmo eu tava meio assim, porque eu fiz fisioterapia, tava com muita dor no corpo. E eu tava parecendo que tava com o corpo meio de gripe, alguma coisa assim. Pronto, eu já imaginei um monte de coisa na minha cabeça e fiquei temerosa. Ou seja, nós somos assim, nós somos humanos. Muito prazer, humano. Eu sou humana e você também. É diferente, porque o Senhor conhece o nosso coração. Por exemplo, o Davi lá no Salmo 116, ele disse assim, ó o que ele disse ao Senhor. Os cordéis da morte me cercaram, as angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. A Bíblia diz, irmãos, que o nosso Senhor Jesus, ele suspirou, como que é? Suou sangue. Transpirou, né? Foi gotas de sangue. Tamanho era o grau de ansiedade. Se ele estivesse bem, assim, tranquilo, ele não ia fazer isso, porque esse processo é um processo de grande estresse. O nosso Senhor Jesus. Então, o que acontece? Deixa eu tirar aqui, né? Então, o que acontece? O que acontece é que nós temos que observar que nós passamos mesmo por isso. E ele fala, as angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Jesus, quando estava lá no Gólgota, quando ele estava crucificado, o que ele fez? Senhor, Pai, por que me desamparaste? Naquele momento ele estava com o peso do pecado, ele sentiu a morte. E ele também nunca tinha experimentado a morte, a separação de Deus. Olha só, então, aí o salmista ainda fala no Salmo 116. As angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma, porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Irmão, se a gente for parar para pensar, Elias passou por isso, Josué passou por isso, os discípulos que depois de Cristo, se vocês forem ver a história dos discípulos, eles foram martirizados, muitos deles morreram de forma drástica, uns de ponta cabeça, outros captados. O que eu quero dizer para vocês, decapitados, o que eu quero dizer para vocês, não que seja normal para nós humanos, porque nós não fomos preparados, mas o que eu quero dizer é que isso não vem, o dia mal não vem só para uns e para outros, não tem acepção, até para isso, irmãos, sabe? Então, nós temos que observar que nós precisamos mesmo entender o que é que está acontecendo nesse processo, irmãos. Porque quando e você vê como que é muito, muito, muito difícil pra gente. Por exemplo, às vezes eu tô aqui, eu não sei de nada que tá acontecendo. A partir do momento que eu sei de uma notícia, parece que o medo é tão grande que a partir do momento que eu sei daquilo, parece que eu me entrego.
Olha como é psicológico o negócio, é louco. Porque assim, mesmo às vezes eu não sei de nada e eu tô bem. Não sabe o que está acontecendo na cabeça, na barriga, nos órgãos, nós não sabemos. E tá Então, tudo de bem. certa forma, então, a mãe do Danilo foi poupada, porque ela não sofreu angústia daquele desespero, talvez pouco tempo. Aqueles que de repente têm um processo de câncer muito mais demorado, meu pai ficou 2 anos e 3 meses naquele processo, ele passou por muitas aflições. Então, não sei o trabalhar de Deus na vida de cada um, não é? Então, nós temos que buscar mesmo e entender isso, que o dia mau é um tempo de trevas, né? Na verdade, a gente tem que observar, Eclesiastes mesmo nos faz isso, e Salomão orientou os jovens. Sabe o que Salomão fala em Eclesiastes 12:1? Fala assim, ó: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. A minha mãe falava sempre: lembra-te do Criador nos dias da tua mocidade. E ainda cantava fala assim, isso. ó: lembra antes que venham os dias maus, falam para os jovens, e cheguem os anos aos quais venham dizer, não tenho neles contentamento. Na qual o momento até ele fala, né? Onde você não sente mais o sabor do alimento, você não tem mais força para fazer o seu vigor físico que você tinha antes. Sabe, irmãos, porque essa nossa carne, ela não está restaurada ainda. Por enquanto, nós estamos aqui, aceitamos o Senhor Jesus, nosso espírito foi regenerado, nossa alma está buscando santificação, mas o corpo, o Senhor, ele renova, sim, mas o corpo, ele vai sofrendo perdas, ele vai sofrendo decomposição pelo pecado. Tanto é que a gente enruga, que a gente vai ficando mais velha, a gente olha as fotos de antigamente, a gente vê. O nosso corpo está morrendo a cada dia. E a nossa alma e o nosso espírito está renovado em Deus. Então, por isso que precisa a maturidade mesmo espiritual para a gente entender que este corpo não é eterno. Ele não é, irmãos. É difícil entender isso, né? Só no espírito mesmo. E ainda, ele fala assim, ó. Jeremias também profetiza, ele fala assim, ó, em Isaías 60. Olha só. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Sabe, irmãos, eu sinto dizer isso, mas o dia mau ele vai chegar para mim e para você. Nós estamos ouvindo a palavra hoje. Prepara-se para o dia mau. E aí, continuando, né, sobre Efésios que a gente estava lendo, eu pergunto, né, nós estamos preparados? Nós estamos preparados para não murmurar, não reclamar? Muitas vezes as pessoas até negam o nome do Senhor. Será que nós negaremos o nome do Senhor na pressão da dificuldade? Tem gente, e isso eu não julgo, porque isso na verdade, são pessoas que precisam despertar isso. E às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente também entra para esse caminho. Na quarentena, estando trancado, sem nenhum problema de pressão, vamos dizer assim, só pelo fato de não estar livre, o psicológico, se nós não estivermos firmados no Senhor, nós podemos entrar em desespero. Se nós não buscarmos alimentar o espírito e buscar realmente colocar a paz do Senhor sobre a nossa mente. Irmãos, voltando lá para Efésios, lembra no início que eu falei para vocês que dizia assim, ó: toma toda a armadura de Deus, eu já estou concluindo, para que vocês possam resistir o dia mau. Pega a armadura para você resistir o dia mau e depois de você fazer tudo isso, você fica firme. Olha só a sequência desse versículo. Olha a sequência, o que diz. 6. Estai, pois, verso de número 14. Assim, olha só. Assim, guardem isso. Pega a armadura. O que é a armadura? Ou seja, veste ela e fica preparado para o dia mau. Porque se o dia mau chegar, você está vestido com armadura. Aleluia. O que é?
Mantenham-se firme, cingindo-se com o cinto da verdade. Irmãos, espera aí que eu vou ler numa outra versão aqui, a Bíblia. Que versão que você vai ler? Espera aí. Enquanto isso, amados, vai separando aí o louvor que nós vamos cantar aqui, Alvo Mais Que a Neve. Amém? Tem um outro louvor que você sabe que eu fui da congregação também, né? E eu lembrava, fui batizado na Igreja Congregação Cristã no Brasil. Fui batizado com 12 anos. E lá tem um louvor que fala, o nome do louvor é Lembra-te do teu Criador. Ele diz assim, nos dias da tua peregrinação, usa o tempo servindo ao Senhor e com alegria cumpre a missão. Lembra-te do Criador, debaixo do sol, tudo é vaidade, recorre a Deus o formador. Nos dias da tua mocidade, lembra-te do teu Criador. Olha o que ele vai falar agora, a mesma coisa que a Simone está falando, Os dias preditos breve hão de vir, serve, pois, a Deus o formador. Vinde, ó benditos, tu irás ouvir, lembra-te do Criador. Vou para o outro refrão. Debaixo do sol, tudo é vaidade, recorre a Deus o formador. Nos dias da tua mocidade, lembra-te do teu Criador. Último refrão, que ela está chegando. Se tiveres neste mundo muitos bens e a vida cheia de vigor, é maior a herança que no céu tu tens. Lembra-te do Criador. Debaixo do sol, tudo é vaidade, recorre a Deus o formador. Nos dias da tua mocidade, lembra-te do teu Criador. Sabe, irmãos, Deus ele é muito lindo, ele é sábio. Na hora de uma dificuldade que choca, as coisinhas da vida não tem valor mesmo, né? Para pensar agora na perda de um ente querido e compara com uma festa de balada, com uma noitada. Ou com o melhor carro, com a melhor casa, Isso a tem melhor valor? mansão, a melhor viagem. Vocês percebem que a vida, ela tem muito mais valor. Por isso que Deus fala que há muito mais reflexão quando a gente vai na casa onde tem um luto do que numa festa. Por quê? Porque o aprendizado do luto, ele é muito mais eficaz do que o aprendizado de uma festa. É muito sério, irmãos. Eu vou ler para vocês agora Efésios, a partir do capítulo 6. Lá, a Cris falou que você tá ficando boa no louvor, hein? Ô, Glória! Vou contratar ela pro louvor da CCA lá. Ô, Cris, eu tô com saudade de você, minha linda. Muitas saudades. Depois a gente precisa conversar. Né? De todos. É que eu vi a Cris agora aqui, né? Calma, eu vou falar da Cris agora, né? Meu Deus. Irmãos, debaixo do sol, tudo é vaidade, Raquel. Olha lá, vou ler para vocês. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 12, na Bíblia, a mensagem. Eu vou ler para vocês. Lutando até o final, é o título. Para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês também sejam fortes. Meu Deus. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver com as emboscadas do diabo e as dificuldades da vida. Eu que estou acrescentando as dificuldades da vida. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana. Não se trata de uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente. Uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos.
Verso 13. Estejam preparados, vocês lutam contra algo muito maior que vocês. E a perca também é algo muito maior, né? Aceitem toda ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou, para que no fim da batalha vocês ainda estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais que palavras. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais que palavras. Aprendam a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nessa luta incessante. Orem o tempo todo e com fé. Orem pelos irmãos na fé. Mantenham os olhos abertos, encorajem-se mutuamente para que ninguém venha cair ou vacilar. Se você tá vendo lá que um dos nossos irmãos, o Laércio, ou se não, é Laércio o nome dele. Laércio. É Laércio? É. Que nossos irmãos Laércio, ou a Núbia, ou Danilo, ou a Iris, ou a irmã do Danilo, se estão vacilando, irmãos, seja suporte. Pega eles assim, ó, e levanta. Encorajem-se mutuamente para que ninguém venha cair ou vacilar. Verso 19. Também não se esqueçam de orar por mim. Orem para que eu saiba o que dizer e tenha coragem de falar no tempo certo, explicando para todos a mensagem que eu, pregador, fui prisioneiro. Aleluia. E aí ele fala: adeus, amigos, estejam com vocês. Olha só. O amor e a fé que vem de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que a tão pura graça esteja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vocês percebem, e na nossa versão diz assim, ó: pega as armaduras, cinge os lombos com a verdade, traz à memória aquilo que é da esperança, a nossa eternidade, né? Vestido com a couraça da justiça, sabendo que em Cristo nós temos vida, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, sabendo que Cristo é o nosso evangelho, boa nova e traz paz. Toma o escudo da fé, com a qual você pode apagar os dardos inflamados do maligno. Pega o capacete da salvação, guarda a mente, sabendo que mesmo a morte humana física, ela traz vida em Cristo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tudo isso orando em todo o tempo. Guarda a mente, guarda o coração, guarda os lombos para você não titubear, guarda os pés. Com fé firmados na palavra. Irmãos, que o Senhor possa nos dar graça, sobre graça, no dia mau. E que no dia mau a gente possa trazer à memória isso. Que nem todos talvez seremos arrebatados. Muitos passarão pela morte física para depois ter o corpo transformado. A Bíblia ainda diz assim em Tessalonicenses: console uns aos outros com essas palavras. Por que é importante a gente consolar? Por que é importante a igreja? Sabe por quê, meus irmãos? Na hora da dificuldade, na hora que a visão deles está embaçada, nós que não temos tanto vínculo afetivo, nós estamos mais firmes, mais lúcidos, e a gente pode dar o suporte, a gente pode dar o ombro para a pessoa chorar. Porque tem momentos, se todos estiverem fracos no momento, todo mundo vai pro buraco. Mas não, a gente precisa estar mais forte em alguns momentos, e tem momentos que a gente precisa da força do outro. Então, como igreja, vamos e respeitar também o choro. Sabe aquela coisa, engole esse choro? Não. Quer falar? Fala. Porque a gente vai trazendo agora o quê? A elaboração do luto é o quê? Trazendo à memória as coisas boas, trazendo à memória as recordações. As coisas boas, elas vão ficando, né, na nossa mente, e nós vamos rindo das coisas boas que a pessoa deixou. Porque a Bíblia diz que mesmo depois da morte, aqueles que viverem entre nós ainda falam, não é? O mundo não era digno deles. E que a gente possa, que quando nós morrermos, que os que ficarem possam falar: o mundo não era digno dela ou dele, por isso Deus tomou para si. Então, há momento na nossa vida, mesmo que eu queira o meu pai aqui perto, eu tenho que liberá-lo
para a presença de Deus. Eu tenho que liberá-lo para o Senhor, porque é o melhor para ele. Eu falo isso agora, quase um ano depois. E até então, esses dias, quando eu vim para Bertioga sozinha, eu estava ouvindo louvor e eu chorei a falta dele, a saudade, em alguns momentos ainda. Mas vai chegar um momento, eu não sei, porque dizem que chega, eu tô esperando, em que eu só vou lembrar coisas boas e eu vou realmente entendendo que eu elaborei esse afastamento e eu fico só na esperança de um dia encontrá-lo no céu. Porque hoje eu sei que ele está muito melhor que eu. E o meu medo talvez é ficar firme até o fim, né? A minha apreensão. Porque ele passou e como eu vou passar. Então, irmãos, somos irmãos no mesmo barco. No mesmo barco. Então, Núbia, Danilo, o nosso pastor Laércio, a Íris, que o Senhor possa sustentá-los. Que o doce Espírito Santo que habita dentro de vocês possa dar força, graça para passar por esse momento. Como igreja, nós estamos aqui firmes e fortes, nós estamos aqui dispostos à disposição. E como igreja, nós vamos querer mesmo, nós vamos dar a mão e passarmos juntos por esse processo. Em nome de Jesus. E uma coisa eu falo para vocês, não é porque eu tenho uma mãe que é viúva, mas a palavra do Senhor diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos E das viúvas. Você que pode às vezes se esquecer, mas a viúva está lá. Ela precisa de um abraço, ela precisa de um apoio. Ela precisa da sua presença, ela precisa da sua palavra de conforto e que você continue um corpo um com ela. Não só no dia do velório. O órfão está lá. Aqueles que não têm pai, que não têm mãe. Sabe, vamos ser igreja de Cristo na terra. Ser sensíveis ao que o Espírito fala para nós nessa noite. Dá um abraço, nem que seja por uma live, por uma ligação de vídeo. E fala o quanto essa pessoa é importante para você. Vamos cantar esse louvor de novo? Obrigada, meus irmãos. Cantar essa música aqui de novo? Qual é? Essa aqui. Você vai fazer segunda, tá bom? Tá. Ó, você canta baixinho, canto um pouquinho mais alto. E orem por mim, vão, irmãos, hein? porque meu pulso tá doendo muito. Em nome de Jesus, orem por nós. Vamos ver se a gente consegue agora, hein? Eu não sei esse louvor. Você vai saber já já. Põe a letra. Linda pátria estou, bem longe. Lembro do meu pai. Cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade. Oh, quando é que eu vou? Jesus, dá um beijo no meu pai aí. Passarinhos, belas flores, querem me cantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, vem me buscar. Meu coração já está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpados sou. Porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Para o nosso lugar. Qual
filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Lembra daquele que você não está mais com ele aqui na terra? Ele já está lá. O ninho para os braços seus fugir. Aleluia. É fiel, a vida é certa quando eu não sei, mas Ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Oh, Senhor, nos dá força, abraça todos aí dos meus irmãos que perderam seu ente querido. Traz da tua alegria aqueles que estão na depressão, na angústia. Em nome do Senhor Jesus, traz à memória aquilo que nos dá esperança, uma eternidade. Tira todo medo, todo pavor, todo desespero. Sabe, Senhor, traz à memória os meus irmãos que estão passando por dificuldades, que o Senhor é aquele que sustenta, que o Senhor é aquele que dá o pão de cada dia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Obrigada. Glória a Deus. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não esqueçam de continuar intercedendo pela vida da família do irmão Laércio, do pastor Laércio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lembrem que o luto é um processo, irmãos. Não é de uma hora para outra, né? Amém? Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Amanhã à noite, o culto na live será para as crianças. Amém, amados? Então, às 8 horas, Sandra Henriques, a paz do Senhor Jesus, amada. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem uma outra irmã aqui que falou, quem é essa aqui? Amém. Deus abençoe, saudades, Regina Campos, glória a Deus. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel, né? Uma coisa que eu quero dizer para vocês, irmãos. Luto, ele não é só perda de um ente querido. Tem coisas que para você realmente, perda de um emprego é um luto. A perda de algo que a gente ama, ou até mesmo coisas pequenas são lutos. Perda, por exemplo, de um computador. Por exemplo, eu tinha um computador que tinha fotos, todas as ministrações minhas, tinha fotos, as únicas fotos que eu tirei da minha vozinha quando ela foi a primeira vez ver o mar. E um dia entraram de uma forma agressiva, pegaram o meu computador e levaram embora. E isso foi um luto. Eu passei por um luto porque eu tinha um investimento de afeto. Luto, quando a pessoa, por exemplo, se separa, ela passa por um luto. A criança, ela passa por lutos na vida. E eu vou dizer uma coisa, as crianças, elas também merecem passar pelo luto. Só que a criança, ela tem um mecanismo que ela chora um pouquinho, ela se revolta, daqui a pouco ela vai brincar. Parece que ela não tá nem aí, mas é uma forma dela conseguir elaborar esse luto. E às vezes a criança, a elaboração demora às vezes muito tempo. A Ana Luísa outro dia falou pra mim assim, a minha netinha, ela falou assim, eu vi o vovô, o Biso,
Aí eu falei, meu Deus, ela viu o Biso? Como que é isso? Ela falou, vi, como que foi, fia? Ah, eu tava lá numa loja de chocolate e eu vi o chocolate que o Biso gosta. Então foi uma forma que ela entendeu de ver o Biso. E o que eu quero dizer para vocês é assim, nós, irmãos em Cristo, temos que ter empatia, não menosprezar o sofrimento do outro. Pessoas que fazem cirurgia bariátrica também passam pelo luto. Eles perdem o luto do corpo anterior para um outro corpo. Tem um processo. Muitas coisas na nossa vida a gente passa e a gente tem que considerar que para o outro o sofrimento é grande. Não é porque às vezes a gente encontra alguns mecanismos, para a gente alguma coisa não é importante, que para o outro pode não ser. Então nós temos que considerar o sofrimento do outro. Se você vê que o seu irmão não gosta de alguma brincadeira e que ele se irrita, alguma coisa, é muito sério isso. Se ele passa por uma coisa, não fala que ele é mole, porque é um sofrimento. Sabe, irmãos, medos. Às vezes a pessoa tem medos na vida, ela vem de um lar todo desestruturado. Então a gente muitas vezes tem a nossa mania de julgamento. Então considerem o sofrimento do outro como um sofrimento real. Amém? Vamos aprender a abraçar. Vamos aprender a ter empatia. Cada um tem o seu processo. O meu esposo foi criado num lar, eu fui criado em outro. Eu tenho medos, ele tem outros medos. E Deus vai nos dando força para um ajudar o outro. Sou mais velho de 8, hein? Oh! E eu sou a mais velha de 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né, E amados? a minha mãe é a mais velha de 8 também. Ah, é? Uau, muita responsabilidade, né? Glória a Deus. E outra, não é porque é mais velho, não. Você sabe que os irmãos caçulas, eles também têm a síndrome do irmão mais novo. Eles também passam. E eles também perdem algumas coisas na criação. Né? Amém. Deus abençoe vocês. Então, amanhã, culto das crianças. No sábado, a gente ainda não sabe se vai ter a live no sábado. E no domingo, às 18 horas, às 6 horas da tarde. Amém, amados? Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação, a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneçam gravados em nossos corações, de hoje para todo sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe. Como que é que em põe nome do aumenta? Senhor Jesus. Essa aqui Belas flores. é a nossa. Não, eu tô falando pra você aumentar o som só. Depois você ouve também com a Cassiane o louvor exilado. É lindo, porque o Face não deixa a gente colocar esses louvores com voz aí durante muito tempo. Então procura você aí Cassiane da harpa, o exilado, outros louvores, e vai ser uma bênção. Que você tenha uma noite de paz, uma noite de sono tranquilo, em nome do Senhor Jesus. E Amém. sabe por que o dia mal vem também? Porque através do dia Você mal... não quer encerrar hoje? Você tá parece que gostando não. de conversar Sabe por com que os o dia irmãos? mal vem, irmãos? Porque o dia mal, através do dia mal, a gente consola uns aos outros. O amor, ele se estabelece no corpo de Cristo. E o dia mal, ele nos leva mais próximo do Senhor. Exatamente. Ele nos leva mais próximo do Senhor. O caráter, ele é forjado na hora da perda também, né? É verdade. Irmãos, temos que ir. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Se quiser conversar, nos chame aí no particular. Deus Beijos. abençoe. Paz do Senhor Jesus. Beijo, mãe. Saudade.